alto nível, tá? Então vamos lá. O polvo mimético, então tá falando de mimetismo, cuidado que esse ano caiu na prova do Enem, né? Em 2024 caiu o mimetismo com a cobra coral, né? Apresenta padrões cromáticos de comportamento muito curioso. Frequentemente muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. A imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando, respectivamente, o peixe linguado, o peixe-leão e uma serpente marinha, tá? Não tô mais usando as cores, vocês querem que eu use as cores? Não tô usando as cores para diferenciar aqui, né? Geralmente eu usava as corzinhas aqui para diferenciar, né? Azulzinho aqui, química, essa ali, física, e aqui nós temos biologia, tá? Então, verde, biologia, química e física aqui. Vamos lá para a gente relacionar aqui essa questão. Do ponto de vista evolutivo, então olha só, uma questão de evolução, né? Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os povos. Então, a questão está falando sobre evolução, ela está falando sobre mimetismo. E está falando que o polvo, ele imitou aqui o peixe-linguado, tá certo? O polvo, ele imitou aqui o peixe-leão, né? Que ele é até venenoso, né? Perigoso, né? Ele também não tem muitos predadores naturais, ele causa desequilíbrio ambiental, o peixe-leão. Já pode cair na sua prova também, já caiu em vestibulares, tá? E o polvo também imitou a serpente marinha. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade desse polvo em imitar os padrões de coloração ali, por exemplo, né, apresentado, estabeleceu porque os polvos fazem o quê? Então vamos lá. Letra A. Originam-se do mesmo ancestral que esses animais? Jamais. Jamais. Ah, Renata, eu não estudei zoologia, mas nem precisa. É meio que um raciocínio lógico quando a gente vai ter aqui. Esse aqui, pessoal, é um peixe, tá certo? Esse aqui é um peixe, certo? Esse aqui também é um peixe. Essa aqui é uma serpente. Como o nome já diz, é uma serpente. O polvo, ele é um invertebrado, tá? Deixa eu trazer aqui minha fonte. O polvo, ele é um invertebrado, beleza? Filo molúscula, tá? Do filo molusca. Ele é um molusco. Então, ele não é do mesmo ancestral comum dos peixes e nem das serpentes. São diferentes. Peixe é vertebrado, molusco invertebrado. Então, não tem o mesmo ancestral comum. Cuidado, não é do mesmo ancestral comum. Aí você tem que pensar em árvores filogenéticas, tá? Tome um cuidado nas afirmações. Não originam do mesmo ancestral comum que esses animais. Não originam. Letra B. Passaram por mutações similares a esses organismos? Meu amigo, o que é mutação? Mutação, num conceito de evolução, no conceito de Darwin, ela deve acontecer de forma aleatória ao acaso, tá certo? Eu não posso dizer que o polvo sofreu mutações similares a organismos. Não existe mutação similar. Mutação é ao acaso, ela é aleatória. Não tem como as mutações acontecerem de forma similar. A mutação que um animal que aconteceu com ele vai acontecer com outro e não tem nada a ver uma com a outra. Mutação é sempre ao acaso. Esse é um fundamento clássico da prova. Eu não posso dizer que houve uma mutação ali e essa mutação foi a mesma que aconteceu no outro e por isso que eles têm a mesma coloração. Nossa, qual a probabilidade de acontecer a mesma mutação genética em animais de espécies diferentes? Não faz nenhum sentido. Entende? Mutação é ao acaso. A explicação não é a mutação. Além disso, essa habilidade é uma habilidade adaptativa do polvo, não habilidade de mutação. Tem que cuidar com isso. Vamos lá. Observaram esses animais em seus nichos ecológicos? Não. Aqui ele está dizendo que o polvo, ele observou esses outros animais no nicho ecológico deles, tá certo? E resolveu apresentar o mesmo padrão de coloração. É claro que não. Ele não fica observando os animais. O polvo, ele não faz isso consciente. Você acha que o polvo, ele faz consciente? Você acha que ele ficou observando a serpente ou o leão ali, né? O peixe-leão observando, falando assim, nossa, que interessante essa coloração dele, né? Essa coloração dele ali faz com que ele consiga, né, se esconder. Então eu vou copiar a coloração dele. Você acha que o povo está copiando a coloração? Você acha que o povo está raciocinando quanto a isso? Talvez o povo tenha um raciocínio, talvez mais do que o teu. Claro que o povo não está raciocinando nessa questão ali, ele não está observando. Não é isso que ele fez. Ué, Renato, mas então como é que o povo resolve ter aquela coloração? Ora, meu amigo, não foi ele que decidiu. Isso é uma seleção natural. O que acontece é que nós tínhamos um povo com uma cor, um povo que, de repente, por uma mutação, ele apresentou uma coloração similar ao peixe-leão. Esse povo sobreviveu. Esse aqui foi comido. Esse aqui morreu. Esse povo que sobreviveu teve a sua seleção positiva selecionada, a sua característica que garantiu a ele vantagem selecionada, contexto de Darwin. Com isso, isso começou a ser passado para as próximas gerações. Essa característica adaptativa do mimetismo começou a ser passado para as próximas gerações por uma questão de seleção, por uma questão de pressão do meio.
A pressão do meio faz com que polvos com essas outras características sejam mortos, polvos com outras características não sejam mortos. E quais os polvos que acabam sendo mortos? Esses polvos que acabam sendo confundidos com esse peixe, que acabam sendo confundidos com esse aqui, eles tendem a sobreviver. Por quê? Porque, por acaso, eles desenvolveram uma mutação, e essa mutação faz com que eles se assemelhem com esse outro animal, e com isso eles sofrem menor pressão seletiva no meio de ser morto. Né? É o que acontece. O mimetismo ele tem a ver muito mais com sobrevivência. É o mesmo pensamento da cobra coral. Cuidado que o mimetismo não é a mesma coisa que camuflagem. Quando eu penso em camuflagem, eu vou pensar, por exemplo, na raposa do Ártico. Ela consegue ter uma coloração igual a da neve, se esconder, e isso facilita, por exemplo, ela caçar. Né? Também ajuda ela a se proteger, mas ajuda ela a caçar. Agora, o mimetismo, por exemplo, a cobra coral ali, nós teremos o mimetismo baltesiano, o mimetismo mulleriano, né? O baltesiano a gente pega da cobra coral, o mulleriano a gente pega da borboleta rei ali, da vice-rei, né? Aula específica, tem aula de evolução aqui no canal. Pesquisa a aula de evolução Renato Palmeira para você elevar o nível, tá? E aí você vai conseguir aprofundar e revisar o conteúdo de evolução se você tem dificuldade. Mas o importante que você saiba é que o mimetismo, ele é mais uma questão de proteção. Você adquirir um determinado padrão de coloração que faça com que isso diminua a pressão do meio ali, ou seja, diminua o processo de caça, o processo de você ser morto. Por exemplo, a cobra coral, quando a gente pega ela atinge uma coloração que faz com que ela bote medo. E aí, com isso, as pessoas não se aproximam, porque acham que ela é venenosa. E aí, tende a não matar aquela cobra ali, tende a não se aproximar dela. Seria isso. Ou uma coloração, né, muito chamativa, que faz com que isso mostre para os animais que ele é venenoso. E isso vai fazer com que ele também não sofra predação. Esse é o objetivo do mimetismo, facilitar ali a sobrevivência, né? Conseguindo resistir, então, essa pressão seletiva do meio, tá? Resultado de convergência, ó, sobreviveram a pressão seletivas com esse comportamento. Claro, isso aqui é a definição clássica de Darwin, tá? Isso aqui é a definição clássica de darwinismo. Perceba que é uma questão difícil. Biologia de alto nível, né? Biologia de alto nível. Agora, o que é convergência adaptativa e o que é irradiação? Você sabe? Deixa eu te dar um alerta, tá? E se caísse hoje na prova do Enem, duas alternativas, uma perguntando sobre convergência adaptativa e outra falando sobre irradiação. Tem que saber, tá? Vamos lá para você anotar aí. Imagine que convergência adaptativa é quando eu penso, digamos aqui, no mar, tá? E determinados organismos convergem para o mesmo ponto. Digamos que eu pegue aqui o tubarão, digamos que aqui eu pego o peixe, tá? Digamos que aqui eu pego outros animais ali e eles convergem agora com o desenvolvimento de uma nadadeira. Então, eles vão desenvolver aqui a nadadeira. Nadadeira. Percebam que eles são animais de espécies diferentes, tá? Que desenvolveram estruturas como a nadadeira, que não são basicamente do mesmo jeito, não têm a mesma origem muitas vezes, mas apresentam a mesma função. Então, elas têm uma convergência adaptativa, servem para nadar. Isso é convergir. Ambos vivem no mar, ambos precisam nadar. Então, desenvolvem cauda, desenvolvem nadadeira. São espécies diferentes, com estruturas que têm origem diferente, ali essas estruturas, desenvolve essa nadadeira e o objetivo dela é nadar. Isso é convergência adaptativa. Agora, quando a gente fala de irradiação, a gente vai pensar dentro do seguinte contexto. Imagine que eu tenho ali um determinado membro, como se fosse ali os seus braços ali, né? Imagine que a gente pensa aqui em irradiação. Irradiação, a gente está pensando em sair para fora. Então, imagine que eu vou falar ali do membro da mão, né? Da mão aqui do braço. A irradiação, eu vou pensar no mesmo ancestral comum, então no ancestral em comum, um ancestral em comum, só que desse ancestral, digamos que eu tenho ali um mamífero, como um morcego, que vai desenvolver ali, por exemplo, o morcego vai desenvolver asa para voar, né? Ele vai voar. A gente vai ter um desenvolvimento ali de patas ali, muito mais no ambiente terrestre aqui, né? Nós teremos ali outros que irão muito mais ali, por exemplo, subir em árvores, como ali os macacos ali terão que subir em árvores. Perceba que eles apresentam ancestrais em comum, né? Digamos que sejam os mamíferos. Um voa, outro sobe em árvore, outro é terrestre, ou seja, isso é uma irradiação. Eles vão tendo ali uma mesma origem, só que vão tendo adaptações diferentes. Um vai ter um membro adaptado para voo, outro vai ter um membro adaptado para escala, outro vai ter um membro adaptado para pega ou para andar. Isso é uma irradiação. Ele tem uma mesma origem, só que irradia para a forma específica. O que eu tenho como objetivo? Todos partindo do mesmo ponto, todos partindo do mesmo ponto. Seria uma mão, um braço. Só que um vai desenvolver uma mão que tem uma característica específica que ajuda a mergulhar, a nadar. Outro vai ter mais garras. Outro vai conseguir ter ali a disposição do dedo melhor para pega. O outro ali vai disponibilizar um dedo melhor ali que ajuda a escrever. Isso é irradiação. Não é convergência. Irradiou para ambientes diferentes. Convergir é espécies diferentes, com estruturas diferentes, convergindo para a mesma função. Estou dizendo para ti que é elevar o nível, tá? Tranquilidade?
Irradiação pode ser chamado de divergência adaptativa? Não. Não pode ser chamado de divergência adaptativa. Cuidado com isso, né? E eu não quero que vocês tentem memorizar macetes, né? Pensem o seguinte. Memorizem convergência adaptativa e irradiação. Não tentem usar outro nome. Ah, Renato, mas eu vi em outro vestibular que usou outro nome. Aí já é outro contexto, tá? Aí a gente vai usar outras definições, outro aprofundamento, mas não tentem meio que fazer um processo de engolir o conteúdo. O que é engolir o conteúdo? Ah, se isso é isso, então posso traduzir que isso já é isso, etc. Não é, tá? Em biologia a gente não pode trazer como uma coisa é automaticamente a outra, porque quando a gente diz isso, a gente vai cair em erro. Eu não poderia dizer para você que irradiação é a mesma coisa de que divergência adaptativa, porque não necessariamente é, entende? Não necessariamente vai ser. Né? Se fosse, eu não precisaria chamar de divergência, eu chamaria de irradiação. Se está sendo um outro nome, é porque existem outras características, tá certo? Então, esse é o importante de biologia. Não vamos tentar usar, raramente a gente usa sinônimos, né? É igual quando a gente fala simbiose. Aí tem gente que memoriza, simbiose é a mesma coisa que mutualismo. É a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Você não pode memorizar como a mesma coisa. Simbiose não é mutualismo. Simbiose é simbiose, mutualismo é mutualismo. Ah, protocooperação. Ah, protocooperação é a mesma coisa, mas tem mutualismo obrigatório e mutualismo facultativo. Não, não é a mesma coisa. Mutualismo obrigatório é obrigatório, mutualismo facultativo é facultativo, protocooperação é protocooperação. No ensino médio, a gente tende a sintetizar tudo em um ponto só. Mas em biologia, meu amigo, é o conteúdo mais difícil da prova de natureza se você quiser estudar em alto nível. É tão difícil que a galera vai fazer vestibular, quando pega um vestibular igual recente agora para fazer o EC, o FG, o Unifal, a galera rega, entendeu? Não consegue resolver as questões, porque é muito difícil mesmo biologia em nível mais aprofundado. E o Enem tá indo nessa tendência. Quando cai fisiologia, botânica, zoologia aprofundado, a galera só sabe ecologia. Quem só sabe ecologia não tem chance. Tá? Tem que saber fisiologia, tem que saber botânica, né? Tem que saber histologia, tem que saber zoologia também, né? Zoologia em menos importância, mas como a gente está vendo aqui algumas questões, eu já estou usando essa base para a gente poder trazer alguns fundamentos. E aí eu estou querendo até fazer um aulão de zoologia também até o Enem para você. Não acredito que vai cair esse ano zoologia na prova, não costuma cair. Mas acho que vale a pena a gente fazer, tá? Acho que vale a pena a gente fazer, tá? Um aulão pelo menos básico para separar ali vertebrados de invertebrados. Tranquilidade até aqui? Vamos lá, hein? Vamos lá para a gente aprofundar. Questão